Fala galera, tudo na manhã com vocês? Então a gente vai continuar da onde a gente parou. A gente estava falando dos amortecedores, né? Do RC de Drift e como que eles funcionam. A gente falou do óleo, a gente falou dos pistões, a gente falou do shaft, a gente falou do O-ring, a gente falou das molas. E agora a gente vai falar então da posição dos amortecedores no carro, né? E também do funcionamento geral do amortecedor. O que é bom, o que não é e como que a gente faz para conseguir achar um bom setup para as nossas molas. Ou pelo menos como que eu fiz para conseguir achar esse setup. Bom, agora que a gente já entendeu como que todo o amortecedor funciona, chegou a hora da gente ver as posições que a gente vai montar ele no carro e como que isso influencia na nossa dirigibilidade, certo? A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu sempre procuro usar os amortecedores na posição central que o chassi me oferece, porque com isso, quando eu vou para uma pista diferente, eu tenho bastante regulagem para poder explorar e encontrar o melhor acerto do meu carro mais rápido. Então o que são essas posições, certo? São esses furos que a gente tem aqui, ó. A gente pode ver aqui que a minha balança aqui inferior, o meu lower arm traseiro, ele me oferece 3 opções de ajuste, certo? Então eu posso deixar ele ou mais para frente ou mais para trás. E de acordo com a posição que eu colocar ele aqui e ajustar aqui em cima, que é uma outra opção que a gente tem, eu vou ter ele mais deitado, certo? Ou mais em pé. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o meu ponto de fixação na torre do amortecedor, né? Eu não vou conseguir deixar o amortecedor tão reto, né? Então ele vai ficar sempre inclinado, ele vai ficar sempre desse jeito aqui. E dependendo de como eu colocar aqui embaixo, por exemplo, se eu botar mais para frente, ele fica mais inclinado. Se eu boto mais para trás, ele vai ficar um pouco mais em pé, certo? O que isso vai mudar na nossa direção, então? Quanto menos angulado vai ser o meu amortecedor, então, igual a esse aqui que a gente consegue ver, mais rápido vai ser o trabalho dele, né? Menor vai ser a minha tração lateral, mais ágil vai ser o meu carro, ele vai responder mais rápido e o carro vai ficar menos estável. Porém, quanto mais angulado for o amortecedor, mais macio, né, mais suave vai ser o trabalho do amortecedor, mais estável vai ser o meu carro e mais tração lateral a gente vai ter. Bom, então agora chegou a hora da gente passar por toda a configuração, né, do amortecedor e entender como que a gente vai trabalhar com ele. Muita gente acha que o certo do trabalho do carro é o carro fazer aquela inclinação lateral quando ele estiver fazendo a curva, quando ele acelerar, empinar todo, quando frear, jogar a traseira para cima e por aí vai, né? É bonito pra caramba de ver isso, a gente sabe, o carro inclinado na curva é bem legal, mas nem sempre essa é a melhor opção pra gente, tá? Às vezes isso pode ser um problema, às vezes isso pode ser uma solução. Se o seu carro tá com óleo de baixa densidade e com um pistão com vários furos, por exemplo, o seu carro vai reagir mais rápido às mudanças de direção, né? Então quando a gente estiver fazendo uma curva, ele vai fazer essa inclinação para os lados, ele vai fazer esse movimento na aceleração e na frenagem, só que nem sempre isso é muito bom, porque dependendo de como você estiver usando suas molas, esse movimento vai ser muito brusco e da mesma forma que ele abaixa, ele volta, né? Então isso vai tornar o carro estável, porque ele vai inclinar para o lado bastante quando você estiver fazendo a curva, mas quando você parar de acelerar um pouco, ele volta ao normal. E aí ele vai voltar tão rápido quanto ele abaixou, certo? E isso pode tornar o carro estável. Por outro lado, isso pode acabar funcionando muito bem, né? Já que o amortecedor macio vai te proporcionar mais grip e se você souber controlar a aceleração, você vai ter um carro com uma excelente distribuição de peso. É importante, pessoal, destacar que o ajuste do amortecedor varia muito do tipo de pilotagem, de pista para pista e de piso para piso também, né?
Geralmente o comum entre os carros RWD é que os amortecedores traseiros são mais macios que os amortecedores dianteiros. Mas isso não é uma regra, tá, pessoal? Até pouco tempo atrás, eu estava usando na pista de carpete o amortecedor mais duro na traseira do que na dianteira. Isso me proporcionava um pouco menos de grip, tá? E por muito tempo também eu usei os 4 amortecedores igual, mesma mola e mesmo óleo. Então, e eu gostava dessas duas configurações. É tudo questão de como que os amortecedores estão em harmonia com as outras configurações do carro. Para encontrar combinações de mola, pistão e óleo, pessoal, a melhor fórmula que eu encontrei foi a que um amigo meu me deu. E foi o seguinte: eu rodei durante um bom tempo sem óleo nos amortecedores, testando as molas, trocando as molas e vendo qual que eu me adaptava melhor. E aí quando eu encontrei o kit de molas, né, dos 4 amortecedores, que eu me adaptei bem, eu passei para o óleo. E aí eu fui fazendo teste com densidades diferentes de óleo. Quando eu identifiquei o óleo, eu fui mexendo no pistão, certo? E aí depois que eu acertei qual pistão que eu tinha me adaptado melhor, eu então tinha chegado no conjunto que para mim estava me atendendo melhor. O resultado então, pessoal, foi o seguinte: foram as molas amarelas na dianteira e as molas rosas na traseira da Yokomo, o óleo de 250 de silicone e o pistão da Topline de 6 furos de 1 milímetro cada. Porém, pessoal, meu carro não tem aquele gingado que eu falei mais cedo, que o carro vai jogar para um lado, vai jogar para o outro, para frente, para trás. O que meu carro faz, o movimento padrão dele é quando eu acelero ele empina, quando eu freio ele abaixa, e ele tem um leve gingado lateral, mas é quase imperceptível. E eu optei por essa configuração porque eu acho que dessa forma o carro fica mais competitivo, né? Da outra forma, o drift fica mais bonito, com certeza, mas a gente perde mais grip no meu ponto de vista. E eu não acho que para o meu objetivo ficava tão legal. Quando eu vou em outras pistas, pessoal, o que eu costumo fazer então de ajuste no amortecedor? Porque, óbvio, é muito chato ficar trocando óleo o tempo inteiro e tal, e ficar testando várias molas e etc. Né? Então, o que eu costumo fazer? Geralmente eu mexo só na posição dos amortecedores, certo? Então eu deixo o amortecedor mais em pé e aí a gente tem um pouco mais de grip, ou eu deixo o amortecedor mais deitado e aí a gente tem menos grip, o carro costuma sair mais de lado também e por aí vai, beleza? Então a minha dica para vocês é essa, achar o setup perfeito para a pista que vocês costumam andar no dia a dia. E quando vocês estiverem em uma pista visitando, coisa do tipo, trabalha na linkagem que já vai resolver e já vai dar um rolê legal já. Beleza, pessoal? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui então. Nos últimos 2 vídeos aí a gente abordou praticamente tudo que eu sei sobre amortecedor, né? Então a gente falou desde os componentes internos dele até questão de posição deles no chassi, como que eles funcionam. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse conhecimento para vocês. E se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o dislike. Comenta por que não gostou, pra gente poder melhorar para os próximos vídeos, beleza? Valeu, muito obrigado aí.